Senhor, queridos. Amém. Queria compartilhar com os irmãos nessa manhã a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, só que o capítulo de número 6. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler esse texto até o verso de número 5. Josué, capítulo de número 6, verso 1, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vocês todos, homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem um som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Você pode sentar nesse momento. Queridos, eu queria nessa manhã trazer uma palavra ao nosso coração que fala sobre conquista. Sei que nós estamos já na reta final desse ano 2024, de tantos desafios que surgiram diante de nós, mas eu creio em nome de Jesus, e talvez alguns você não conseguiu vencer, mas muitos, pela graça do Senhor, você teve condições de tomar posse daquilo que Deus confiou a você. Isso aconteceu na sua vida? Amém. Eu queria falar hoje com os irmãos com um tema que fala que Jericó está em suas mãos. Esse texto, nós na verdade estamos diante de um texto que fala sobre os desafios que Josué enfrentou. Esses 2 primeiros desafios que Josué enfrentou, sendo a muralha o segundo desafio, nos mostra o início do ministério de Josué. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 1, que o Senhor se revela a esse jovem Josué. Como os irmãos sabem, Josué foi aquele que aprendeu aos pés de Moisés. Estava todo o tempo junto com esse grande líder, de pulso forte, alguém que dominava muito bem a Sagrada Escritura, que escreveu a lei para o povo. Alguém o qual a Bíblia se refere que muitas vezes esse homem, em algumas situações, ele questionava a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor for realmente acabar com esse povo, risque o meu nome no livro da vida. Em algumas situações, Deus mudou o percurso do projeto por causa desse homem. Esse homem que Deus falava face a face. E Josué, ele via tudo isso que acontecia com esse grande líder. E a Bíblia vai nos dizer que chegou um determinado momento, como fala no capítulo de número 34, no livro de Deuteronômio, vai dizer que, do verso 9, vai dizer que Moisés agora está morto. Moisés cumpriu o seu chamado aqui na terra. Conduziu o povo
não entrou na terra prometida, mas teve a possibilidade de ver. Isso, pelo fato dele não entrar, isso não fala a respeito da salvação, que Moisés não foi salvo. Mas o texto vai nos dizer, no capítulo de número 1, que o Senhor aparece para Josué no momento de crise. No momento em que Josué se encontrava sozinho, sem direção, e um povo que precisava ser conduzido. E naquele momento não tinha ninguém em que estivesse e que se colocasse diante para poder conduzir o povo. Talvez na cabeça de Josué, talvez Arão, o sacerdote, ou talvez outros que tivessem mais próximo, que tivessem um posicionamento muito maior que ele. Mas o texto vai nos dizer no capítulo 1 que o Senhor aparece. E o Senhor fala a Josué. No verso de número 2 do capítulo 1 vai dizer assim: Moisés, o meu servo, está morto. E o Senhor diz: agora chegou a sua vez. Se prepare, porque vai ser você que vai conduzir o povo. E duas palavras que se destacam muito nesse diálogo que o Senhor tem com Josué, o Senhor sempre falando para Josué, dizendo: seja forte e corajoso. Isso nos dá a ideia de alguém que se sentia fraco diante desse novo desafio. Alguém que se sentia incapaz, não tinha coragem, porque talvez ao olhar para trás e ver a presença daquele grande líder como Moisés, ele se sentia muito inferior. De ver tudo aquilo que aconteceu, em todo o processo que o povo de Israel, desde a saída do Egito, ao chegar naquele momento diante do desafio em que Deus marca a história de Moisés diante do Mar Vermelho. E quando o povo começava a criticá-lo, a reclamar e dizer: Moisés, você nos tirou do Egito, da escravidão, mas lá a gente tinha alimento, lá a gente tinha lugar pelo menos para morrer. Mas você nos trouxe aqui diante do mar para morrer nesse lugar, porque Faraó está vindo furioso para acabar com a nossa vida. E agora, Moisés? E aí, Moisés, o homem de intimidade com Deus, o homem que enxergava além, que tinha uma visão espiritual, o Senhor diz: Moisés, pega o cajado, porque no dia em que eu disse para você: Moisés, tira a sandália dos teus pés e entra nesse lugar, porque é terra santa. Quando eu falei que estaria contigo, que eu iria conduzir o povo, eu não falei por brincadeira, porque eu não sou homem para prometer alguma coisa e não cumprir. Moisés, toca nas águas. E a Bíblia diz que quando Moisés toca nas águas, algo extraordinário que a ciência não consegue explicar, o mar se abre para o povo de Israel passar. O povo passa, Josué contempla tudo isso, e talvez Josué, nesse momento em que Deus fala com ele, Josué fica preocupado: e agora? Qual é a prova do que vai acontecer na minha vida? Porque eu me sinto talvez fraco, não tenho coragem, mas o Senhor diz: seja forte e corajoso. E o Senhor ainda diz para garantir a ele, no verso de número 3, todo o lugar que você colocar a planta dos seus pés, você irá tomar posse, porque eu estou contigo. É uma palavra, irmãos, que traz coragem ao nosso coração. É uma palavra que nessa manhã, talvez alguém precisou vir nessa manhã, e não foi porque alguém te chamou, foi porque Deus conduziu tudo para que você estivesse hoje aqui, para dizer uma coisa para você: eu já te dei vitória antes de você entrar na batalha. E Josué se encontra dessa forma, preocupado com o que vai acontecer, mas o Senhor diz: seja forte e corajoso. E o primeiro desafio que vai surgir diante de você, para marcar a sua história, vai ser passar pelo Jordão.
Só que são essas dificuldades que surgem na nossa vida. Eu não sei se é assim com você. Todo dia temos que matar um gigante. As dificuldades, as notícias que chegam diante de nós, as ameaças, e às vezes ficamos preocupados com o dia seguinte. Mas nós sabemos que o homem faz projeto, mas quem assina é aquele lá de cima que tem a caneta de ouro. E agora ele está diante do primeiro desafio, porque agora existe uma palavra ao seu coração, mesmo ele tendo medo, mas o Senhor sempre afirmando com ele, dizendo: seja forte, corajoso, não tenha medo, não se assuste, porque o Senhor, o vosso Deus, está com você. Aí agora ele se prepara para esse momento. Para ele avançar, ele precisava avançar. Para ele avançar, ele precisava enfrentar alguns desafios. E o texto diz que o primeiro desafio seria atravessar o Jordão. E diz que nesse momento seria a marca em que Deus iria marcar o início do seu ministério. E agora o povo também reclamando, criticando, talvez dizendo: isso é panelinha. Porque Josué se levantou agora, porque andava direto com Moisés, mas não é não. É porque Deus conhece os seus e prepara o momento certo para levantar os seus filhos. E a Bíblia nos diz que Josué agora está diante do Jordão. E aí, ele fica diante do arraial, no meio do arraial, preocupado, mas Deus dá uma direção e Deus sempre diz: quando você sair para a batalha, leve a arca da aliança na frente. Isso significa que cada passo que vamos dar na nossa vida, precisamos colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Isso significa que quando saímos para a batalha, Ele já saiu na nossa frente. E não existe nenhum Deus que seja maior que Ele. Ele nunca perdeu batalha. Isso significa que o teu Deus, Ele é poderoso. Mas o texto diz que quando Ele está no meio, agora acontece a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Que coisa linda. O Jordão se abre. E quando o Jordão se abre, o povo passa em pés enxutos. Só que Josué, vendo tudo aquilo, o Senhor diz a Josué, disse: Josué, separe 12 homens das 12 tribos, e que cada um pegue uma pedra, e que essas pedras você vai juntar no lugar aonde vocês vão se acampar, e lá ficará essas pedras. E essa pedra irá significar que os teus filhos, a nova geração, talvez que venha duvidar do chamado que eu te fiz, quando olharem essas pedras, vocês irão dizer: essa pedra foi quando nós passamos pelo Jordão em pés enxutos, está aqui a prova. Às vezes, acontecem situações na nossa vida, que parece que nós seres humanos precisamos provar alguma coisa às pessoas, pela conquista. A prova para poder marcar aquilo que Deus nos prometeu. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa obedecer à voz de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que isso acontece. Só que agora vai surgir o desafio diante desse homem. O primeiro ele conseguiu. Deus marcou a sua história. Mas agora uma grande batalha irá ser travada diante desse homem. A conquista de Jericó. Jericó, a cidade mais antiga da época. A cidade talvez mais fortificada. Porque diz que os seus muros, os historiadores dizem que os muros tinham cerca de 12 metros de comprimento, 8 a 10 de largura. Há um ponto em que o texto nos diz que quando vai falar sobre Raabe, diz que a casa de Raabe foi construída em cima desses muros, aonde 2 a 3 carros poderiam passar em cima. E agora ele fica tenso e preocupado: como isso vai acontecer? Como nós iremos vencer?
ou destruir, ou derrubar essas muralhas. Talvez a estratégia militar de lançar pedras ou alguma outra coisa não iria conseguir derrubar essas muralhas. Teria que ser algo divino. Mas aí o texto vai nos dizer que Josué tem uma ideia. Ele se lembra daquilo que ele aprendeu com Moisés. Primeiro precisamos conhecer com quem nós vamos lutar. Precisamos saber as estratégias e o lugar de fraqueza do nosso adversário. Não entre em batalha sem conhecer com quem você está lutando, porque você pode perder a batalha. Josué sendo conduzido pelo Senhor, Josué separa 2 espias. Por que não 10? Porque Moisés mandou 10. Por que 2? Porque daqueles 12 que foram, 10 foram contra. E agora o Senhor disse: só vai 2. Porque um só vai confirmar o que viu. E diz que eles se preparam para esse momento. E no capítulo número 2 diz que quando eles chegam naquela cidade, quando eles se preparam para entrar na cidade de Jericó, eles percebem um lugar aonde tinha um acesso mais fácil de entrar. Era a casa de uma prostituta. Um lugar que não era agradável, talvez, para um cristão entrar. Mas era o lugar aonde Deus iria começar o seu processo. O texto diz no capítulo número 2 que quando esses 2 espiões chegam na casa dessa prostituta, conhecida como o nome Raabe, diz que ela percebe de longe que aqueles 2 homens eram diferentes. Isso nos diz que o cristão, aquele que leva a marca de Cristo, aonde ele chega, ele é diferente. O brilho dele é diferente. A forma dele se comportar é diferente. A um ponto que Raabe chega para ele e diz: e como sabemos da notícia? Deus dará a vocês a cidade. A gente já sabe. Todo mundo está em tormento, porque no capítulo número 6 diz que a cidade estava fechada, tanto por dentro como por fora. Quem estava fora não entrava, e quem estava lá dentro não poderia sair, porque o exército de Israel estava vindo em direção a Jericó. Nós já estamos sabendo. Ela poderia naquele momento abrir a sua boca e dizer: estão aqui aqueles, os espias que vieram ver a nossa fragilidade para poder destruir as muralhas. Mas ela sabia que o Deus que estava com aqueles homens era poderoso. E o que é que ela faz? Ela diz: eu não vou abrir a boca. Eu não vou dizer nada. Eu vou deixar vocês aqui, para que vocês possam cumprir aquilo que vocês vieram fazer. Agora eu vou pedir uma coisa a vocês. No dia que o exército vir para derrubar essas muralhas, para acabar com a cidade de Jericó, eu te peço uma coisa: protege a minha casa, protege a minha família, protege os meus pais, os meus irmãos, a minha irmã. Não deixa com isso acontecer. Eles disseram: está certo, negócio fechado. Agora, você precisa deixar uma marca, para quando a gente invadir a cidade, a tua casa possa ficar salva. Coloca um bordão de escarlate. O escarlate era uma cor de um tecido vermelho, que isso dava um sinal que talvez eles se lembraram lá no Egito, quando eles pegaram o sangue e colocaram na borda da porta, para que o anjo da morte, quando viesse, não acabasse com a família. Eles pegam aquele tecido e eles dizem a ela: pegue, amarre na janela onde a gente vai descer e deixe ali, porque todos aqueles que vierem vão identificar que a tua casa não pode ser tocada. E esse vermelho, ou esse sangue, ele representa também o sangue de Cristo, que nos liberta de todo mal. O sangue de Cristo que nos protege, que protege a nossa casa, que traz libertação, que traz cura. É esse sangue que precisa ser identificado
nos portais da nossa casa. Mas o texto diz que esse homem segue adiante. Ficaram descobrindo que esses homens estavam ali, foram lá e disseram: coloque esses homens para fora. Vamos acabar com eles agora. Ela disse: eu não sei, eles vieram, foram embora. Fugiram. Eles subiram para o cume. E o texto vai dizer que eles procuraram esses homens para destruir esses homens, para acabar com sua vida. E esses homens esperaram o momento certo para voltar. E quando eles voltam, eles contam a notícia para Josué. O texto vai nos dizer, no capítulo em que nós lemos, que agora o Senhor fala para Josué. Josué está indo em direção a Jericó, no capítulo número 5, verso de número 13. Quando Josué chega perto da cidade de Jericó, que ele olha para o lado, ele percebe que tem um homem em pé com uma espada. E ele diz: você é um dos nossos? Ou é nosso adversário? Aí aquele homem diz: eu sou o príncipe do exército de Deus. Percebe uma coisa? Deus já tinha mandado alguém ir na frente. Tem coisas, irmãos, tem lutas e tem batalhas que muitas vezes as pessoas se levantam contra nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para aquietar o seu coração. Se alguém se levantar contra você, está se levantando contra o Deus de Israel. Está se levantando contra o teu próprio Deus. Fica tranquilo, espera um momento. E o texto vai dizer que quando o Senhor diz, aquele homem diz: eu sou o príncipe do exército, ele se prostra diante e adora aquele homem. Ele adora o Senhor. E a mesma coisa que o Senhor disse a Moisés, esse homem diz: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Vai iniciar um novo processo. E é sobre esse texto do capítulo número 6 que eu quero trazer alguns ensinamentos para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã é que Deus já nos deu a vitória antes da luta. Se você olhar para o texto, é meio confuso de entender, porque o texto inicia dizendo que está tudo fechado. Eles se protegeram de verdade. Ninguém entra e ninguém sai. Mas Deus chega e diz para ele: eu te dou Jericó nas tuas mãos. Talvez ele poderia dizer: como, Senhor? Se está tudo fechado, está tudo protegido, eu já bati em tantos lugares. Talvez para você hoje, que talvez o ano todo tentou uma porta de emprego, tentou alguma coisa em busca da cura, tentou de forma insistente, buscando, tentando, mas tudo estava fechado. Mas hoje talvez Deus te trouxe a esse lugar para dizer para você: o dia chegou. Eu coloco Jericó em tuas mãos, tome posse, olhe para 2025, já enxergando a vitória vindo em tua direção. Porque tem alguns traumas na nossa vida que precisamos nos libertar. E um dos desafios maiores não era simplesmente a muralha, não era o Jordão, mas era ele mesmo que precisava vencer o seu medo. Ele precisava mudar algumas coisas dentro de si, para que ele pudesse enxergar o sobrenatural de Deus. Mas aqui nesse momento, quando Deus confirma isso ao coração, ele diz: eu entrego em tuas mãos Jericó. Ei, minha irmã, tome posse dessa palavra nessa manhã. Deus disse para você: Jericó está em suas mãos. Aquilo que parecia ser um desafio para você, Deus nos diz nessa manhã: olhe com os olhos da fé. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer:
Monte, saia desse lugar e vá para o outro, e isso irá acontecer. Confie no que Deus te disse. Você não precisa ir para outros lugares para ouvir ou para confirmar a promessa que Deus te disse. Tem coisa que Deus diz para as pessoas, eles vão no outro lugar e dizem que quer ouvir a mesma resposta. Deus, eu preciso ouvir ali. Senhor, eu preciso ouvir uma confirmação. Ei, Deus não é homem para confundir. Quando Ele promete, fique tranquilo. No tempo certo acontece, na hora certa, no minuto, segundo. Ele chega e diz assim: eu vou mostrar para você que eu sou o teu Deus. Porque tem coisa da nossa vida que você pode fazer. Talvez tem pessoas que você conhece e que podem trazer uma ajuda para você. Mas Deus não trabalha, e também trabalha, mas Deus gosta de trabalhar no impossível. Porque o Deus que nós servimos é um Deus das causas impossíveis. Você pode ajudar alguém. Se está com dor de cabeça, vai, toma um Tilenol. Está sentindo algum incômodo, vai no médico, na emergência. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus que resolve. Você vai procurar conhecimento, você vai procurar pessoas para poder te ajudar, mas você está sendo lapidado por Deus. Deus está trabalhando você, está instigando você a você usar a fé. E tem coisa que Deus, só Ele pode fazer. Quando esse homem entende isso, e que esse homem percebe que as portas estavam fechadas, e que era impossível para ele vencer esse desafio, o Senhor diz para ele: primeiro, eu já te dei vitória antes da luta. E assim é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Tem muita gente que não conquista porque não tem fé. Tem muita gente que não consegue alcançar o seu milagre porque desiste na primeira dificuldade. Tem muita gente que só quer receber, quer ficar deitado, recebendo, mas não quer agir, achando que Deus vai fazer tudo por ele. Tem coisas que Deus faz e tem coisa que você precisa fazer. Porque aquele homem que estava cego na beira do tanque, o Senhor chega, faz ali, cospe o chão, pega a saliva, bota nos seus olhos e diz: agora vai no tanque e se lava. Quem tinha que ir era ele. Tem milagres na nossa vida que nós só vamos conseguir tomar posse quando agirmos. Se ficar de braço cruzado, vai passar crise, vai passar dificuldade, e depois não fique dizendo que foi Deus não, viu? Porque tem gente que é assim. Ele não quer, ele simplesmente só quer receber de Deus, mas não quer agir. Mas Deus hoje está dizendo: ei, seja forte e seja corajoso. Ah, Senhor, mas fulano já tentou, ciclano tentou, com Moisés deu certo. Ei, não se compare com ninguém não. Por que se comparar? Deus estava dizendo a Josué: agora é a sua oportunidade, Josué. Moisés teve a dele. Agora, se eu te coloquei nessa posição, não tenha medo dos desafios que vão vir, porque eu vou te dar a direção e vou conduzir tudo. Mas você precisa vencer o medo. Você precisa vencer o medo. O que você não pode é confiar, porque a Bíblia nos diz que o homem não pode confiar em si mesmo. Mas nós devemos colocar toda a nossa força no Senhor, para que Ele nos dê a direção. Então, irmãos, esse ponto fala sobre isso. Deus já lhe deu a vitória. Você entendeu isso? Deus já lhe deu a vitória. A vitória já é garantida. Em nome de Jesus. Ah, presbítero, mas eu já fiz e deu errado. Não deu certo. Mas se a porta fechou hoje,
bate de forma insistente, porque amanhã ela pode se abrir, porque eu conheço um Deus que abre porta onde não tem porta, e Ele fecha a porta que ninguém abre. Mas se Ele abriu a porta para você, tome posse e diga: isso aqui foi Deus que me deu. Valorize o que Ele te deu, porque tem pessoas trocando o que Deus lhe deu por pratos de lentilhas. O que Deus te deu é teu, em nome de Jesus. Mas como eu falei, Josué precisava vencer alguns obstáculos. E esses obstáculos que ele precisava vencer, um deles era o medo. E o medo é um sentimento que é normal para todo mundo sente medo. Mas o que você não pode deixar que o medo lhe domine. O medo não pode tomar posse do seu coração. O medo, em algumas situações, é um sinal de alerta para você parar. É como se você estivesse indo numa rua, indo para casa, e alguém vem correndo e diz assim: tem 2 homens armados ali para assaltar. Ou está tendo ali um tiroteio e você fica preocupado, gera um medo, você para, você não vai para lá, você vai querer se esconder. O medo é normal. Mas o medo não pode dominar o seu coração. Joga fora todo medo, em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Mas aqui, o texto nos diz que ele segue o percurso. E ele vai em direção a Jericó. Mas o Senhor, aquele que nos chama, Ele nos dá a orientação. Não é alguém que chama a gente, joga lá e diz: se vira. Não, Deus monta o projeto. E Ele diz: ó, chama os homens de batalha, chama o povo e diz: as muralhas são grandes, sim. É impossível simplesmente com espadas ou com escudo atacar esses homens, porque eles são fortes demais por causa dessa muralha. Mas tem uma estratégia. Tem vitória na vida de crente que só vence com jejum e oração. E Deus dá estratégia. E Deus diz: olha, por 6 dias, uma vez por dia, depois você lê o texto, você vai rodear a cidade. O povo vai fazer uma volta sobre a cidade. Só que Deus diz uma coisa, e que a gente precisa prestar muito bem atenção nisso. Deus disse: vocês não falam nada. Fiquem calados. Silêncio. Só dê a volta, mas coloca a arca na frente. Ei, tem pessoas que estão perdendo, Yuri, a bênção porque estão falando demais. Tem pessoas que estão perdendo porque estão falando, e Deus está dizendo: tem coisa que você só vai vencer no silêncio. Tem coisas que Deus está trabalhando no silêncio. Só que a gente fica incomodado. A gente fica preocupado. É como alguém que nos prometeu alguma coisa e disse: vai chegar no dia tal. E você está tão ansioso por aquilo que está sofrendo de forma antecipada, esperando chegar. E Deus está dizendo: eu não já disse para você que eu vou dar Jericó das suas mãos? Confie. Agora diga ao povo que fique em silêncio e faça o que tem de fazer. E diz que eles começaram a dar volta ao redor. A primeira, a segunda, e nada acontecia. Isso me faz lembrar de Naamã.
Porque Naamã, em suas crises, na sua dificuldade, na sua lepra, quando aquela jovem disse, se ele fosse lá na cidade e conhecesse o homem de Deus que tem lá, ele seria curado. Quando ele chega, talvez com toda aquela sua autoridade, porque era alguém de muito respeito, que ele chega na casa do profeta, o profeta não sai para lhe receber. O profeta manda o seu servo e diz, olha, diz a Naamã, ele quer ser curado? Ele vai lá no Rio Jordão e dê alguns mergulhos, 7, e ele será curado. Aí ele no seu orgulho diz, como? Eu venho aqui, trago presentes, venho ver esse homem nem me recebe, eu vou descer as águas e ele ainda manda eu tomar banho numa água suja. Não. É desfeita comigo. Aí o servo dele diz, Senhor, se eu fosse você, eu faria. Aí diz que ele, todo o seu orgulho, Deus começa a quebrar o orgulho de Naamã. Talvez ali chegando naquele momento, dando primeiro mergulho, segundo, terceiro, quarto, quinto, ele olhava e as feridas ainda estavam no seu corpo. Aí quando ele deu o sexto, ele disse, nada acontece. Mas quando Deus disse, é 7 dias, é 7 dias. É a mesma coisa que Deus dizer, hoje para mim e para você, o teu tempo da escravidão chegou até hoje. Foi até hoje. Porque só quem tem autoridade é que pode dizer isso, irmão. Só que tem muitos profetas por aí dando profetada, dizendo que está falando o nome de Deus, ele está falando por ele mesmo. Mas quando o Naamã dá aquele mergulho, a Bíblia diz que quando ele se levanta, a sua pele está como a pele de uma criança. Confie no que Deus te disse. Mas como eu falei, ele agora vai, eles começam a andar, e Deus dando a direção, já estou indo para o final, Deus dá a direção, e diz que quando eles estão agora diante, depois de 6 dias, aí o Senhor disse, agora no 7º dia, vocês não só vão dar uma volta, vocês vão dar 7 voltas. Talvez quando eles estavam rodando, dando aquela volta, o povo lá de cima dizia, eles estão doidos aí. Todo mundo calado. Só fazendo sinal de marcha. Só andando uma vez por dia, como é que eles vão conseguir vencer? Essas muralhas são fortes demais. Eles não vão conseguir. Aí Deus disse, no 7º dia, dê 7 voltas. Chama os sacerdotes, pega os chifres de carneiro, toquem a trombeta, e quando chegar o momento certo, aí você grita. Ei, Deus vai te orientar o momento certo de você clamar. E a adoração e o louvor é uma coisa que Deus não consegue resistir. Ele se levanta do seu trono para libertar o seu povo. Paulo e Silas apanharam o dia todo. Sofreram o dia todo levando pancadas. De noite colocaram lá no cárcere. Amarraram os seus pés, amarraram as suas mãos. Mas se esqueceram de um detalhe. Deixaram a sua boca aberta. E diz que talvez Paulo naquele momento, vendo tudo aquilo ali, dizia para Silas, Silas, como é que está a situação, Silas? Ô Paulo, eu apanhei demais, estou todo quebrado. Silas, tu não sabe, eu estou aqui só o pó. Mas vamos adorar, Silas. Vamos cantar louvores, Silas. Ei, irmã, ei, no momento da prova, na dificuldade, não murmura não, só agradece e louva. Deus está te vendo lá de cima. Esses homens tinham tudo para reclamar, tudo para murmurar. E muitas vezes nós reclamamos e murmuramos até do alimento que tem na mesa. Não tem casa, mas Deus dá condição de pagar um aluguel. Ah, Senhor, estou precisando de uma porta de emprego. Aí Deus te dá um emprego, aí tu começa a reclamar porque está trabalhando demais.
Começa a reclamar porque está pagando passagem, Deus dá uma multa, e depois você começa a reclamar porque está pagando IPVA. Meu irmão, como é que Deus vai te entender desse jeito? Para de reclamar. Esses homens abrem a boca e dizem assim: a gente aprendeu que na adoração e no louvor, Deus se manifesta quando eles começam a cantar. A Bíblia não fala do seu louvor, a Bíblia não diz como era esse louvor. Mas quando eles começam a cantar perto da meia-noite, não era meia-noite, um terremoto acontece, as cadeias se abrem e eles são libertos. Aqui, Josué prepara o povo para esse momento. Ele disse: vocês precisam se santificar. E quando chegar no momento certo. E o Senhor diz, a palavra nos diz, que quando eles chegaram no 7º dia, eles deram as 7 voltas. Eu já convido o grupo de louvor. Que eles pararam e as trombetas tocaram. Eles disseram e deram um grito. E o texto diz que as muralhas caíram. Como falei, não foi uma estratégia militar. Não botaram dinamites em seus pés. Mas uma coisa me chama a atenção. Porque se tinha um povo dentro, tinha um povo que estava do lado de fora. Se ela tombasse para um lado, quem estava dentro morria. Se ela caísse para o lado de fora também, as pessoas que estavam fora também morriam. Mas foi algo diferente que aconteceu. Deus abriu e as muralhas desceram. Aleluia! Isso nos prova, irmãos, que Deus é um Deus que é fiel à sua palavra. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para viver algo sobrenatural, coisa que o mundo não vai te dar. Sabe daqueles momentos que você está no seu quarto, que fechou a porta, que Ele te visitou, a lágrima desceu no teu rosto, aquela vontade de não sair daquele lugar. É esse lugar que Deus te traz à memória e diz: ei, é muito melhor. As muralhas cairão em nome de Jesus. Não foi em 2024, mas 2025. Tome posse, use a fé, porque as muralhas cairão.